Pintou, para aqui, tem Beto, é gol! Fala pessoal, um grande abraço a todos, um bom feriado a todo mundo. Deixe seu like neste vídeo aqui, porque a gente vai falar sobre a novela envolvendo Bruno Henrique e o Flamengo. Onde está o impasse? Tá? Não é uma questão só de tempo de contrato, a gente já explicou isso por aqui. Isso tudo porque houve uma reunião entre Denis Ricardo, que é o empresário de Bruno Henrique, mais a diretoria do Flamengo nesta quarta-feira. E tem novidade, o impasse continua e o staff de Bruno Henrique se mantém irredutível em relação ao tempo de contrato. Eles querem 3 anos, o Flamengo só oferece 2. Isso aí já é de conhecimento público. Mas tem também uma questão financeira nessa história. O Bruno Henrique quer um aumento de 70%. O Flamengo só oferece ao jogador, entre aspas, um aumento de 40%. É aí que está o impasse, não é só uma questão de tempo de contrato. Isso é muito sério, isso é muito importante, é um impasse maior do que o tempo de contrato. Ou seja, é um caso que está longe de ser resolvido entre Bruno Henrique e Flamengo. É uma novela que vem se arrastando faz tempo e não tem um sinal de que isso vai acabar tão cedo. É impressionante. É uma situação muito complicada. O Flamengo precisa resolver essa questão do Bruno Henrique o quanto antes. Não dá para ficar sem o Bruno Henrique, perder o Bruno Henrique para um time de outro centro no futebol brasileiro. Pode ser Palmeiras, Grêmio, São Paulo, enfim. É uma situação muito complicada. Há vários clubes interessados não só no Bruno Henrique, mas em mais jogadores do Flamengo também. A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site KTO.com, meu amigo? Então você não sabe o que está perdendo. As melhores odds do mercado estão no site KTO.com. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site KTO.com, é bem simples, KTO.com. Vai fazer o seu registro, isso é super simples também, não vai levar mais do que 1 minuto para você. E aí no registro vai pedir lá um cupom. Aí você coloca o meu cupom, Bernardo, tá? Bernardo é o meu cupom. E aí, automaticamente, você ganha 20% de bônus em relação ao valor que você depositar para fazer a sua fezinha em KTO.com, tá? Por exemplo, depositou R$100, eu vou lhe dar 20. Evidentemente que você vai usar esse bônus, isso é muito importante para fazer a sua fezinha no site KTO.com. E o mais legal dessa história toda, as melhores odds do mercado estão no meu Instagram, no @BernardoAqui, @BernardoAqui. Então siga-me no Instagram que diariamente eu posto as melhores odds do mercado nos meus stories, tá bom? Então você não perde absolutamente nada no site KTO.com. E você quer aprender a tocar guitarra de graça, meu amigo? Então você tem uma mega oportunidade aqui no canal Bernardo Ramos. É só entrar no site que está aqui na descrição do vídeo, do professor de guitarra e violão Átila Reis, e quando você fizer isso, você vai ganhar uma aula, agendar lá, uma aula de graça de violão ou guitarra, uma aula particular de qualquer lugar do mundo na tela do seu celular. Exclusiva, ao vivo e de graça com um músico profissional. Imperdível essa oportunidade. Por que eu falo que seria um desastre perder Bruno Henrique para um rival? Gente, tem muita gente querendo o Bruno Henrique. O jogador vai completar 33 anos agora no mês de dezembro e quer um contrato de 3 anos. E tem gente, sim, isso é informação, disposta a dar um contrato de 3 anos ao Bruno Henrique. O São Paulo, por exemplo, é um clube. O São Paulo quer o Thiago Maia, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, por exemplo. O Tite é peça fundamental nesse processo, tá? O Tite, isso é informação também, faz questão de contar com o Bruno Henrique. Aliás, a renovação de contrato do Bruno Henrique é algo que transcende a alçada do próprio treinador do Flamengo e se estende até o presidente Rodolfo Landim. Para ele, e gente, política é tudo, né? Para ele é muito importante ter o Bruno Henrique
para que ele possa fazer o sucessor dele no ano que vem. O mandato de Rodolfo Landim termina no fim de 2024. Então é muito importante que ele faça, para ele, Rodolfo Landim, o sucessor dele. Para isso, ele não pode sofrer uma derrota política e certamente uma eventual saída do Bruno Henrique seria, sem dúvida nenhuma, uma perda de capital político muito importante para ele, né? Não só isso pensando na política, não só politicamente, quanto esportivamente também. Imagine só reforçar um adversário com o Bruno Henrique, seria um desastre, né? E o Bruno Henrique poderia sim enfrentar o Flamengo caso saísse e fosse negociado com um outro clube do futebol brasileiro. Lembrando que, como tem um contrato acabando agora no final do ano, Bruno Henrique pode assinar com qualquer contrato e o Flamengo não receberia um tostão. É muito impressionante isso, gente, não receber um tostão pelo melhor jogador do Flamengo, pelo menos na minha avaliação, mais regular entre 2019 e 2023. O staff do Bruno Henrique queria ter uma reunião já com o Marcos Braz, por exemplo, lá atrás, no início do ano. E o Flamengo, para mim, numa atitude até inteligente, conveniente e sensata, preferiu aguardar o retorno do Bruno Henrique aos gramados para poder negociar a extensão do contrato dele. Afinal de contas, ninguém sabia, nem você, nem eu, nem ninguém dentro do Flamengo, imaginava como voltaria Bruno Henrique a jogar com a camisa rubro-negra. Ele voltou muito bem e aí ganha valorização. Só que uma pena para o Flamengo que o contrato dele esteja no final. Então é uma situação bastante complicada. O Palmeiras surge como um adversário. O Palmeiras observa, o Palmeiras ainda não fez proposta, pelo menos a informação que eu tenho, não fez uma proposta ainda pelo Bruno Henrique. Mas se o Bruno Henrique não renovar com o Flamengo, sim, pode reforçar o Palmeiras. O Palmeiras precisa de jogadores, afinal de contas, teve uma temporada também, 2023, muito abaixo daquilo que se imaginava. Então é muito importante que o Flamengo abra o olho, seja rápido, embora esteja num processo de negociação, para renovar o contrato daquele que eu repito ser o melhor jogador, o mais constante, o mais regular, no mais alto nível de 2019 para cá. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.